Olá, sejam muito bem-vindos à nossa aula de semântica. Hoje nós vamos tratar sobre palavras sinônimas, parônimas, homônimas, antônimas, sentido próprio e sentido figurado das palavras. Então vamos começar a nossa aula nesse exato momento. Compartilhando a nossa tela, vamos lá. Sinônimos, antônimos e parônimos, sentido próprio e figurado das palavras. Começando a nossa aula, nós temos. Primeiramente, vamos relacionar aqui algumas situações dentro do ponto de vista da semântica, né? Aquela parte da gramática que vai estudar as relações de sentido, de significado, né? A primeira unidade de análise com a qual nós vamos lidar aqui é a unidade chamada de signo linguístico, o chamado signo linguístico. O que é o signo linguístico? É a relação entre o significante, que é a estrutura, no caso de uma palavra, com o seu significado, ou seja, a ideia transmitida, né? Temos aqui o chamado signo linguístico. Estrutura mais ideia. Vamos ver um exemplo aqui de signo linguístico. Ó, vamos ampliando a nossa tela. Vamos ver aqui um exemplo de signo linguístico. Nós temos aqui, ó, a palavra conceito, né? A palavra conceito tem a sua estrutura, né? Conceito, uma palavra que no que diz respeito à quantidade de sílabas, é trissílaba, né? No que diz respeito à tonicidade da palavra, em qual sílaba ela é mais forte, eu falo conceito, eu não falo conceito nem conceitó. Então, é uma paroxítona, né? Então, eu estou aqui analisando a estrutura da palavra conceito. E o seu significado? Ó, concepção, ideia, noção, imagem, representação, compreensão, abstração, idealização, conceituação, definição, significado, sentido, essência, conteúdo. Então, repare aqui que o signo linguístico vai relacionar essas duas nuances aqui, ó, essas duas situações, estrutura e significado. A partir de agora, nós já podemos tratar agora de algumas relações envolvendo o signo linguístico e que estarão presentes na sua prova de concurso público, né? Vamos inicialmente falar aqui sobre as chamadas palavras sinônimas. Então vamos lá, palavras sinônimas. Então nós temos aqui, ó. Elas têm significante diferente e significado igual, ou seja, a estrutura das palavras não é igual, é diferente. No entanto, o significado delas é o quê? É igual, ou é uma tentativa de ser igual. Vamos olhar aqui, vamos escolher alguns exemplos. Ó. Abrindo a nossa tela azul, nós temos, por exemplo, morrer e falecer. Em morrer e falecer, reparem que o significante é diferente. Morrer é uma dissílaba, falecer é uma trissílaba. São palavras diferentes, mas o significado é igual. Rápido e ligeiro, a mesma situação, né? Eu tenho aqui estrutura diferente, mas significado igual. Continuar é o mesmo que prosseguir. Eu tenho outra palavra sinônima. A estrutura de continuar, continuar, prosseguir, são estruturas diferentes, porém com significados iguais. A palavra distante, o mesmo que longe. Então, nós temos aqui sempre uma estrutura diferente e o significado igual. Contemplar, admirar, carro, automóvel, cão, cachorro, entre outros. Então, quando eu tenho essa estrutura totalmente diferente e o significado igual, são as chamadas palavras sinônimas, né? Vamos olhar agora aqui dentro dessa perspectiva de significante e significado, o que são palavras antônimas. Vou ampliar o nosso quadro agora alaranjado e nós vamos olhar aqui. Ó. Eu tenho quente e frio. Quente e frio, por exemplo, tem estrutura diferente. Quente, frio, são palavras que têm a sua estrutura diferente. E o significado é o oposto. Então, são antônimas. São significados opostos. Bonito e feio, triste e feliz, pegar e largar, acolher e abandonar, vida, morte, bem, mal, limpo, sujo, entre outros. Então, antônimas têm
a sua estrutura diferente e o significado é o oposto, né? Nessa relação de classificação a partir do signo linguístico. Temos aqui agora palavras parônimas. Ó. O significado é como? Ele é parecido. Né? A estrutura, perdão, o significante é parecido. Não é igual, é parecido. E o significado? Totalmente diferente. Então, aqui nas palavras parônimas, haverá uma coincidência no que tange a quê? No que tange a questão da estrutura. Vamos abrir o nosso quadro agora verde para trabalharmos as parônimas. Ó, questão, conteúdo que é presente em prova de vocês. Ó. Cavaleiro e cavalheiro. Repare que são palavras que têm estrutura igual, parecida, perdão. Ó, cavaleiro, cavalheiro. Aqui tem um dígrafo LH, né? Eles são parecidos, são parônimos. Porém, ó, homem que anda a cavalo é cavaleiro, homem educado, cavalheiro. Ó. Mãe, acho que eu vou querer um cavaleiro quando crescer. Nunca saí com um homem tão cavalheiro como aquele, né? Então, olha aqui a diferença. Imigrar e emigrar. Ó. Imigrar com I, chegar em um novo país, e emigrar com E, sair do país. Eu e minha família somos imigrantes, ou seja, nós chegamos, vindos do México. Vocês são imigrantes? Vão para onde? Ou seja, estão saindo de um lugar para o outro. Então, repare, são parônimos por quê? Parônimas por quê? Porque são palavras parecidas na estrutura, no seu significante, né? Porém, com significados opostos. Então, parônimas aqui, ó. Reparem que elas são parecidas. Tráfico e tráfego, por exemplo. Tráfico e tráfego são parecidas no seu significante. E o significado é totalmente diferente, né? Em tráfico, eu vou contrabandear alguma coisa, tráfico de drogas, de remédios, etc. Em tráfego, eu tenho um congestionamento. Tráfego de automóveis, tráfego de jet ski na lagoa, eu vou ter um congestionamento. Então, são palavras totalmente diferentes no que tange ao significado, mas a estrutura dela, da palavra, é bem parecida. Então, são palavras parônimas. Vamos dar uma olhadinha novamente aqui na questão de parônimos. Ó, vamos lá. Você não cumprimentou sua avó com U. Qual será o cumprimento da casa? Com O. Então, também separam. Cumprimento, saudação, de cumprimento, tamanho. Também são parônimas. Soar, né? Ao soar o sinal, vocês podem ir para o intervalo, ou seja, quando soar o som. E suar, nossa, suei muito na academia hoje, ó. Estava suado, né? Aquilo soou bem, né, que é no sentido mais metafórico. Então, são parônimas, são bem parecidas na estrutura, significados diferentes. Por acaso você é um peão? Olha o peão aqui, ó. Mãe, compra para mim um peão? Então, nós temos aqui também a palavra peão e peão. O peão da roça, né? Trabalhador braçal na roça, e o peão, instrumento lúdico, de brincadeira, né? Para você poder brincar. Então, temos aí as parônimas. Então, até agora, nós falamos sobre signo linguístico, que é a relação entre a estrutura e a ideia transmitida, a estrutura da palavra. Né? Elas podem ser sinônimas, quando tem uma estrutura diferente, mas o significado é igual. Bem, bonito e belo. Elas podem ser antônimas, quando tiverem o quê? O significante também diferente, que é a estrutura, e o significado totalmente o oposto. Bonito e feio, por exemplo. Grande e pequeno. Né? Elas podem ser parônimas, né? Quando tiverem o quê? Estrutura parecida, que é o significante, porém significado não igual, como tráfico e tráfego, imigrante e imigrante, né? Suou, soou, são palavras muito parecidas na estrutura, porém significados diferentes. Nesse caso, chamamos de quê? De palavras parônimas. Vamos olhar agora uma nova categoria aqui, que são as chamadas palavras homônimas. Vamos ver aqui o que são as palavras chamadas de homônimas ou homonímia, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Mudando a nossa imagem, nós temos falar polissemia ou homonímia. Eu vou começar explicando homonímia
para depois explicar a diferença entre um e outro. Na homonímia, o significante, que é a estrutura da palavra, é igual no som e ou na grafia. Pode ser igual em ambos. Ou seja, existe igualdade na estrutura. Parônimas não. Em parônimas, a estrutura é parecida. E de origens diferentes. Opa! São palavras iguais em grafia e ou som, mas vêm de origens diferentes. E o significado é diferente, né? Então, vamos ver alguns exemplos aqui dessa condição das chamadas palavras o quê? Palavras homônimas. Vamos abrir bem o nosso quadro aqui agora. Vamos ampliar a nossa imagem. Vamos falar sobre palavras do quê? Palavras homônimas. Então, vou ter que ampliar um pouquinho mais aqui a nossa ideia para trabalharmos a homonímia, ou palavras homônimas. Então, vamos lá. Nós temos aqui homônimos perfeitos, né? Ou seja, tanto o som quanto a grafia são semelhantes. Ó. Manga, a palavra manga aqui, a palavra manga aqui, ela pode ser fruta ou parte de uma blusa, camiseta, vestido, então manga. Repare que ela é perfeita, porque tanto a estrutura, a grafia se escreve manga, como também o quê? A pronúncia de manga. Eu comi manga hoje cedo. Coloco uma blusa de manga comprida, está frio, né? Rio, seu sentido varia entre ser um local de água doce, o rio, ou então o quê? Uma conjugação verbal do verbo rir, né? Eu rio. Então, ó, vamos nadar em um rio hoje à tarde. Eu rio muito com filmes de comédia romântica. Reparem aqui que nesse segundo caso aqui, rio e rio são perfeitas. Eu rio ou rio são homônimas. Grafia e ou som iguais. No entanto, são palavras que pertencem a origens diferentes. Cedo. Olha o cedo aqui, ó. Hoje tive que sair cedo, ó. Cedo indicando o tempo. Sem problemas, eu cedo do verbo ceder para você minha vaga no ônibus. Ou seja, eu cedo ou cedo. Nós temos aí palavras homônimas, né? Homônimas perfeitas, homógrafas perfeitas. Porque tanto o som quanto a grafia são iguais. Agora vamos a uma categoria chamada de homônimas homógrafas. Homógrafas significa o quê? Que nós teremos igualdade onde? Na ortografia, na grafia da palavra. Porém, o som não vai ser igual. Olha o exemplo aqui. Eu vou colher trigo. A minha colher é de pau. Eu vou colher trigo. Eu tenho uma palavra que é escrita da mesma forma que colher. Só que colher, olha o timbre, ó. Colher, timbre fechado. A colher, timbre aberto. O O fechado, o aberto. O som não é igual. Elas são homônimas homógrafas. A coincidência existe onde? Na grafia, não no som. Então vamos olhar aqui alguns exemplos. Ó, nós temos colher, sujeito pode ter relação ao talher, ou o verbo colher. Ó. Pega ali na gaveta uma colher, timbre aberto, para você comer a sopa. Hoje vou colher os feijões da fazenda. Detalhe, não são parônimas, porque elas são iguais. Parônimas são parecidas em grafia ou som. Apoio, tá? Pode ser o suporte ou pode ser o verbo apoiar. Temos que comprar um apoio, timbre fechado, olho, patrocínio nova. Eu apoio, timbre aberto. São grafias iguais, porém sons diferentes. Começo, sendo um verbo de ação e começo, né? Pode deixar aqui eu começo, timbre aberto. O é aberto. Hoje você não sabe esse conteúdo, pois perdeu o começo da aula. Você perdeu o começo, ó. E, só o e. Leite é diferente de comércio. Então, muda o timbre, muda o som. As homófonas já serão o inverso. A ortografia não será igual, porém o som será perfeito. Ó. Cela, onde os presos ficam. Cela, lugar para montar cavalos. Repare que a grafia está diferente.
Uma começa com C e a outra com S, tá? Porém, o som é igual. A sela e ele sela os cavalos, né? Esta é a sela onde ficam os ladrões. Coloque a sela antes de montar no cavalo. Olha o apressar com dois S com C cedilha. A mesma situação, ó. Vamos apressar para não chegar atrasado na escola, né? Referente à pressa, né? Com dois S. Vamos apressar logo todas as mercadorias, ou seja, vamos colocar preço, fazer preço. Então, apressar aqui vem de preço, enquanto apressar aqui vem de pressa. São palavras de ortografia diferentes, porém são as iguais. O posso colocar nós no bolo? Nós ao nós, né? Nós, alimento, e nós, pronome pessoal do caso reto, né? Então, nós temos aí a relação, né, das homônimas perfeitas, homógrafas e homófonas. Vamos agora falar um pouco sobre a distinção entre quem? Entre homonímia e polissemia. Então, se isso for abordado na prova, vai ficar mais fácil para o meu aluno acertar esse tipo de questão. Então, vou separar aqui no canto e vou abrir agora o nosso quadro. Mas vamos lá, de antemão. Homonímia, significante igual, ou seja, som e geografia e origens diferentes. Significado diferente. Na polissemia, o significante também é igual, no som e geografia. Porém, no som e na grafia. Porém, a origem é a mesma. Eu não venho de outra origem, é a mesma origem. E o significado é diferente. Então, o que muda entre polissemia e homonímia é o quê? É a origem. Na polissemia, a origem da palavra vem de um lugar só, enquanto na homonímia não. Palavras que vêm de lugares diferentes e neste bate-momento estão iguais. Olha a palavra peça. Nós temos aqui na palavra peça. O mecânico disse que meu carro precisa de uma peça nova. Eu tenho aqui peça. Assisti a uma incrível peça de teatro ontem. Comprei a peça de carne que você mais falou. Mais cara para o churrasco. Ele comprou uma peça de mau gosto. Tudo aqui são palavras que vêm do mesmo lugar. É o mesmo que gatinha, né? A minha gatinha estava faminta. Vamos dar um exemplo aqui. A minha gatinha estava faminta. Aquela mulher era gatinha. Gatinha aqui eu tenho o animal e gatinha é uma mulher bonita. Porém, são palavras que vêm do mesmo lugar. Elas não são como colher e colher. Colher veio de uma outra origem, colher veio de outra origem. E nesse mapeamento são iguais, são homônimas, né? No caso aí, homógrafas, que só coincide a grafia. Colher, colher. São timbres diferentes, aberto e fechado, respectivamente. No nosso caso aqui de gatinha, avião. A mulher é um avião, eu peguei um avião. O avião pode ser um instrumento ou uma mulher bonita, chamativa, vistosa, assim como é um avião. Então, são palavras polissêmicas. Na polissemia, a única diferença é qual? É quando as palavras assumem sentidos diferentes. Geralmente, um denotativo e um sentido conotativo. Isso vai cair na prova, sentido real e figurado. Né? Então, na prova cairá a polissemia. Né? Então, sentido real da palavra, qual é? Por exemplo, ela fez legal para mim. Esse legal está no sentido conotativo ou denotativo? Lembrando, conotativo é figurado, denotativo, sentido real. Resposta, sentido conotativo. Porque esse legal aqui é sentido figurado. Qual que é o sentido real? Isso é legal, ou seja, está na lei. Legal é aquilo que faz referência à lei. E esse segundo legal aqui foi importado da ideia de lei para joia. É legal, é lei, é legal. São palavras polissêmicas, porque vêm de uma mesma origem. De um mesmo legal, eu tenho o legal lei e eu tenho o legal o quê? Cumprimento saudoso. Então, isso é polissemia. A capacidade que a palavra tem de vir do mesmo lugar, de uma mesma origem, de assumir o quê? Sentidos diferentes. Então, nós temos aqui, né? Outro caso. Mesmo olhando para o espelho retrovisor, o motorista atropelou o ciclista.
Este encontrava-se em um ponto cego. Na noite passada, vândalos quebraram o ponto de ônibus. O ponto de ebulição da água ao nível do maré. O ponto central da reunião. Todos aqui são pontos em contextos diferentes, significados diferentes. No entanto, vêm de uma mesma origem. Ponto. Grave. O filho descobriu que está com a doença grave. Ela tem uma voz grave. O acento grave é aquele que indica crase. A palavra grave é outro nome possível para a palavra paroxítona. Está vendo aqui os exemplos? São palavras polissêmicas, porque elas se originam de quê? De uma mesma palavra. Daí eu tenho outras ocorrências. Diferente, no entanto, de quê? De novo, mulher é substantivo, né? Que é o substantivo, a colher, talher, né? Que é diferente de quê? De colher. O verbo vou colher. Essas palavras aqui, elas pertencem a outras origens. A língua vai evoluindo, evoluindo, evoluindo. E neste bate-momento, elas estão como? Elas estão iguais. Na grafia, só o timbre é diferente. O colher aberto, timbre aberto. Do, timbre aberto. E colher, timbre co. A boca fica mais fechada. Então, neste caso aqui, por que não são polissêmicas? Porque a origem da palavra colher é uma e do verbo colher é outra. São de origens diferentes. Fica o friso aqui. Vamos agora fazer alguns exercícios, né, sobre isso que podem cair na prova. O primeiro deles é qual? Vamos lá. Com tanta indiferença, os laços humanos correm um risco iminente, ó, um risco iminente de se tornarem ainda mais fragilizados. A palavra eminente profissional sabia ouvir as pessoas com depressão, ó, aquele eminente profissional. Então, tem um risco iminente e uma pessoa eminente. Repare que são palavras que têm estrutura parecidas e significado diferente. Então, são parônimas, né? Então, ó, considerando o par de palavras eminente e iminente, correto na que se trata de quê? Questão da banquetive. São palavras antônimas? Não. Elas não têm significante diferente e significado oposto. São sinônimas? Elas têm significante diferente e significado igual? Não. São homônimas? Elas são iguais em grafia ou som? Não. Elas são parecidas. Iminente, ó, iminente tem a estrutura da palavra iminente parecida com o quê? Com o eminente. Elas são parecidas e significado diferente. Então, são palavras o quê? São palavras resposta parônimas. Esse é o gabarito da questão. Ó, a questão da Banquidib perguntando conceito do tema da aula. Outra questão também conceitual. Os laços humanos são mistura de bênção e maldição. As palavras grifadas mantêm entre elas relação de, então eu tenho aqui bênção, de abençoar, né? E maldição de quê? O oposto de bênção, de amaldiçoar. Então, são palavras com estrutura diferente, então não podem ser hipônimas. O que são hipônimas aqui? Palavras que têm estrutura diferente e um significado menor do que o original. Por exemplo, banquete e lanchinho. Ó, banquete e lanchinho. O lanchinho é o quê? É hipônimo de banquete. Elas não chegam a ser sinônimas, mas o significado tem relação. O que é uma hiperônima? É o oposto. Eu tenho aqui banquete e refeição. Então, a palavra banquete é hiperônima de refeição. Ou seja, banquete aumenta o sentido de refeição. Então, hipônimo e hiperônimo são uma espécie de palavras que têm significação igual, porém diminuída na hiponímia,
e aumentada na hiperonímia. Não é o caso aqui de benção e maldição. São sinônimas? São iguais? Não. Elas são os opostos. São o quê, portanto? Palavras parônimas. Aqui está o gabarito. Elas têm estrutura diferente e significado oposto. Não são hipônimas, nem hiperônimas, nem sinônimas. Hipônima, de novo, significado é menor do que o original. Hiperônimo, significado é maior. Sinônimo, significado é igual. E antônimo, significado é oposto, que é o gabarito da questão. Mais duas questões aqui, vamos lá. Padrão da nossa banca IDIB, vamos dar uma olhadinha. Assinale abaixo o significado possível para a expressão de encontro A. Né? Gente, muito cuidado com isso. Ó. Ao encontro de, com a expressão de encontro, A. Ao encontro de, você vai se unir. Eu fui ao encontro dela. Né? Então, vamos até escrever o exemplo aqui. Ó. Eu fui ao encontro dela. Né? Então, você está indicando proximidade. Então, muitas pessoas confundem uma coisa com a outra. Eu fui ao encontro dela, né? É diferente, ó. Eles foram de encontro com minhas ideias. Ou seja, eles foram contra. Um de encontro aqui é ir contra. Então, para junto de, não. A favor de, não. Em conjunto de, não. É contra. Muito cuidado com isso. De encontro a, de encontro com, indica oposição. Eu fui de encontro com o carro, ou seja, eu bati com o carro. Bati no carro, né? Ao encontro é proximidade. Última questão, há antônimos da palavra empatia. Entre as alternativas, exceto em, ó, muito cuidado, empatia. Eu estou pedindo o quê? Antônimo. Antônimo é o quê? Palavra que tem significante diferente, significante diferente, e os significados é o oposto. É justamente o oposto. Vamos lá? Então, há antônimos, né? Então, eu quero o caso em que não há antônimo. Olha, cuidado, ó. Apatia. Empatia é o quê? É colocar-se no lugar do outro. Né? Você é empático. Apatia é o oposto? É. Portanto, não é o gabarito. Eu quero uma exceção, aquilo que não é antônimo, exceto. Insensibilidade é o oposto de empático. Repulsa é o oposto de empático. Identidade, gabarito letra D. Então, há antônimos da palavra empatia no A, no B e no C. São antônimos, são opostos. Exceto em identidade. Então, muito cuidado. É importante ter muita atenção ao ler o enunciado de uma questão que versa sobre o quê? Sinonímia, antonímia, paronímia. Né? Embora eu não haja no conteúdo, eu inclusive até falei sobre hipônimos e hiperônimos. De novo, hipônimo é aquele tipo de palavra que é igual a outra, porém menor. A hiperônimo, ela é aumentada, ela é maior do que a palavra original, no seu sentido. Eu dei o exemplo de refeição, lanchezinho é hipônimo e banquete é hiperônimo da palavra refeição. Então, fiquem atentos, prestem bastante atenção no enunciado, percebam que a banca quer analisar se são palavras sinônimas, antônimas, parônimas. Né? Lembrando, parônimas tem o quê? Significante é parecido, mas não é igual. E significado oposto. Né? E nós vamos caminhando para quê? Para gabaritarmos quando a prova exigir um tema como esse, uma questão desse tipo de tema. Um abraço a todos e eu aguardo vocês
no nosso próximo encontro.